Graça e paz. A graça regenera a pessoa. A pessoa regenerada tem paz com Deus. Se não for regenerada, não tem paz com Deus. Nós sabemos que o batismo não tem nadinha a ver com a salvação. Mas é muito importante obedecer a Jesus. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para ser Salvador e Senhor. E Ele mandou que a gente pregasse o Evangelho a toda criatura. Quem cresce no Evangelho e fosse batizado. Não é ser batizado e depois crer, mas quem cresce no Evangelho e fosse batizado. O batismo salva? Não. Então, por que ser batizado? Obediência a Cristo Jesus. O batismo tem o privilégio da pessoa de ela confessar a Deus que ela acreditou na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que registra que Cristo nos atraiu no corpo dele quando ele foi levantado da terra, que nos levou à crucificação com ele e à morte com ele, e a sepultura com ele. Quando a gente está descendo a água ali, que eu estou botando a pessoa para dentro da água, a pessoa está falando para Deus, que ela acreditou que está sendo agora testemunha para a igreja e para Deus, que ela acreditou que foi sepultada com Cristo, e quando está saindo da água, ela está dizendo: eu creio que fui ressuscitada com Cristo, por isso eu estou aqui pedindo este batismo, tá certo? Tenho muito cuidado com o batismo, né? Por isso que nós não forçamos ninguém a ser batizado e não desestimulando ninguém de ser batizado. Eu tenho um testemunho de uma advogada que na adolescência ela quis ser batizada. E a mãe diz: não, o que é isso? Batismo, você não sabe o que é isso? E tal. Até hoje ela ficou traumatizada e não pediu o batismo. E frequenta a igreja, tudo certinho. Sabe, a pessoa fica traumatizada. O batismo é um privilégio, não é? Tá certo? Qual é o problema? Eu estou confessando a Deus que acreditei na Bíblia Sagrada, tá certo? Então, veja bem, nós estamos num processo de fim de tempo, né? Todo mundo já sabe, até o povo do mundo já sabe que a volta de Cristo está próxima. E a nossa intenção é não deixar ninguém na ignorância de que depois da morte só tem dois lugares, onde a pessoa vai ficar eternamente, não vai ter volta, não. Porque é claro que houve, né, alguns interesses, né, de religião, dizendo que tem reencarnação, outro diz que tem purgatório, mas isso é tudo invenção da religião. A Bíblia Sagrada não dá apoio a isso. Ela deixa claro que morre só uma vez, vindo depois disso o julgamento. E todos nascem no pecado. Então eu quero fazer a leitura aqui de Romanos capítulo 6, versos 23. Está escrito assim. Romanos capítulo 6, verso 23. Registra o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós por misericórdia e abençoe este amado que vai dar esse testemunho para o Senhor e para a igreja de que ele passou a pertencer à tua família, Pai. Por isso ele está pedindo o batismo na água. Não é através do batismo que ele passou, mas ele já creu
Portanto, sustente ele na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Sentem. Então, o salário do pecado, o que é salário? É aquilo que a pessoa vai receber. Você trabalha o mês inteiro, ou a semana, depende da maneira como você fez um contrato de trabalho, e você vai receber. Então, aqui o texto está mostrando que o salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia Sagrada chama morte aqui, é separação, tá? Separação. Quando Adão acreditou na promessa que o diabo fez, de que eles podiam comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que eles não iam morrer para Deus. Eles comeram. Como a lei era, não coma, porque se vocês comerem, você vai morrer para mim. Deus tratou com Adão. Depois o Adão passou a mensagem para Eva. O diabo esperou uma oportunidade certa para tratar com a Eva. Ah, é assim que Deus falou para vocês não comerem dos frutos das árvores do jardim? Ele é astuto, o diabo é astuto. A Eva, que não estava, foi pega de surpresa, muita gente vai ser pega de surpresa. Ela disse então, não, Deus falou que nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, menos do fruto que está no meio do jardim. Deus disse para não comer e nem tocar nele. Aí o diabo diz, não, pode comer que eu garanto que você não morre. É mentira de Deus, você não vai morrer. Você vai conhecer o bem e o mal, ser igual a Deus, não é bom? E ela comeu e deu também para o Adão. E ambos foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden. E aquele momento, o diabo passou então a ser senhor. Até então o diabo era obediente. Dali para frente, ele passou a ser senhor do casal. E de toda a descendência que nasceu de Adão e Eva está nascendo. Já nasce com a promissória de que pertence ao diabo. Por isso que todas as pessoas nascem separadas de Deus, precisando nascer de Deus. Daí Jesus veio a este mundo para resolver este problema. Mas a religião entrou no meio e diz, não, confessando o pecado, você fica livre desse, né? Confessa para Deus, não, você fazendo caridade, não, você fazendo sacrifício, isso é coisa de religião. Aí o Senhor Deus deixou claro lá em Isaías 22:14, que para este pecado que a pessoa nasce com ele, nada resolve, não. Só morte que liberta a pessoa deste pecado. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová. Tem que morrer. Esta maldade, esse pecado, nada que a pessoa faça vai livrá-la deste pecado. Por isso que é chamado de pecado para a morte, tá? Esse é o pecado que leva a pessoa para o inferno. Não acreditar que Cristo te atraiu no corpo dele para te levar à crucificação e à morte no corpo dele. Porque para esse pecado só morte no corpo de Cristo pela fé. Não é morte física. Tem gente que até pensa que se mata está livre da condenação eterna. Não. Aí é que está complicado. É morte espiritual. Morrer para o diabo. Porque todos nascem neste mundo separados de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Toda pessoa nasce neste mundo separada de Deus em Adão. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos nascem separados. Morte aí é separação. Mas por quê? Porque Adão foi soberbo.
As pessoas vão para o inferno porque são soberbas, não é porque não tem outro motivo, tá certo? São soberbas. Eu fico pensando, Adão teve toda a chance para, né? Deus perguntou para Adão, Adão, o que você fez, rapaz? Você comeu a mulher que você me deu, ela me deu do fruto, ainda pôs culpa em Deus ainda. A mulher que você me deu, a mulher mais linda que o mundo, né, teve, a Eva, né? Feita por Deus. E aí Deus ainda se voltou para Eva, Eva, o que você fez? Ela diz, a serpente me enganou. Ninguém teve a hombridade de falar, Senhor, o que eu fiz, né? Aí alguém me perguntou, e Judas Iscariote? Eu falei a mesma coisa, soberbo. Em vez de ele ir lá jogar as moedas dentro do templo, se ele tivesse ido lá no pé da cruz, lá, Senhor, o que eu fiz? Puxa vida. Então, as pessoas vão para o inferno pela dureza de coração. Uns é porque não conhecem, mas outros é por dureza de coração. Efésios capítulo 4, versículo 17, deixa bem claro ali, tá? Uns não conhecem a mensagem do novo nascimento, e outros conhecem, mas são duros de coração. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Então, ignoram que precisa nascer de novo para entrar no céu. Pensa que está dentro de uma religião, dentro de uma igreja, está livre da condenação. Não. É preciso nascer de novo. Jesus tratou sobre isso com um grande religioso da época, um homem que era príncipe em Israel, conhecedor da lei, praticante. Ele foi tão humilde que ele ouviu falar que tinha ali o filho do carpinteiro trazendo uma mensagem que se a pessoa não nascer de novo, ela vai para o inferno. Aquele homem ficou preocupado, foi dormir, não conseguiu. Levantou e foi procurar Jesus para saber que história era aquela de precisar nascer de novo. Só que ele foi com os elogios assim, elogiando Jesus, né? Pessoa tem vergonha. Ele foi elogiando Jesus, capítulo 3 do Evangelho segundo João, versículo 1 e 2, nós vimos que ele foi elogiando Jesus porque ele era crente. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Isso era crente porque ele cria em sinais. Mas Jesus, que conhece, né, o pensamento, conhece por que você veio aqui, por que a senhora veio, o senhor veio, ele conhece. Ele já respondeu para Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos assustou. Era aquilo que ele queria saber. E aí, com todo o conhecimento que ele tinha de religião, da lei, etc., ele não sabia como nascer de novo. É como muita gente por aí afora, não sabe, mas é soberbo. Então ele perguntou para Jesus, aí no versos 4, que história é essa? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Ele pensava que era essa religião de reencarnação, morrer, tornar a nascer, mas Jesus não, carne não entra no céu. Verso 5, ele deixou claro aí, tem que nascer da água, que é a palavra de Deus, e o Espírito revelando para você. Então, é o Espírito Santo que revela o estado da pessoa fora de Cristo. Quando? Quando ela está preocupada com o destino da alma. Ela clama a Deus e Deus vai mostrar para ela que Ele já teve misericórdia, enviou Jesus, que ela precisa acreditar naquilo que Jesus falou. Esse é o único mandamento que Deus tem. As pessoas pensam que tem 10, tem não sei quanto, não.
é o único. 1 João capítulo 3, versículo 22, está mostrando aí, 1 João 3, 22, que esse é o único mandamento que Deus tem, que você creia que Cristo te atraiu no corpo dele. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E aí o 23? E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então é um só. O mandamento de Deus é que você creia que Cristo te atraiu no corpo dele. Tá? E obedecê-lo, ser batizado e amar como ele nos amou. Não existe mais nada. Por quê? Porque quando Deus toca no coração da pessoa e ela concorda e clama a Deus por esse novo nascimento, Deus está satisfeito com ela. Por quê? Porque agora ela é justificada do pecado. O acreditar, no capítulo 12, versículo 32 do Evangelho segundo João, é a porta de entrada para esta bênção gloriosa. É a porta de entrada. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Todo aquele que acredita está em Cristo foi já gerado por Deus, que esta obra está feita. Não há necessidade, não é que cada um que vai ser, não, já está feita. É uma lei, a pessoa já entra por ela, creu que Cristo te atraiu, crê. Então agora você já foi crucificado, veja aí Romanos 6,6, que o tempo do verbo está no passado. Foi. Por quê? Porque você creu. Então a lei é essa. Tá certo? Creia que meu filho te atraiu no corpo dele, que é para mim te gerar, para minha família. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. E aí o 7 mostra, se você creu, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você acreditou, você está justificado do pecado. Que pecado? Aquele que você trouxe do papai e da mamãe. Porque todos nascem neste mundo com o vírus adâmico, tá? Então, já nasce separado de Deus. Quando você lê Romanos 5,12, você fica pensando, meu pai, quer dizer que eu pertenço ao diabo? Sim, senhor. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte, separação. E aí, quando você crê que Cristo te atraiu no corpo dele, que você foi crucificado com ele, morreu com ele, você está justificado do pecado e o diabo perdeu você, mudou de proprietário. Agora pertence a Cristo Jesus, tá certo? Isso é uma bênção que está à disposição de qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem direito a esta bênção gloriosa, desde que seja humilde, porque todos sabem que estão indo para o inferno. Pode ser a religião que você tiver, não sei quantas pessoas têm, mas qualquer uma. Todas as religiões ensinam que a salvação é por fazer. E a Bíblia Sagrada não dá apoio a isso. Efésios 2, 8 e 9 vai falar que não. Enquanto as religiões dizem sim, Deus fala não. Não vem com religião para o meu lado. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras servem para a pessoa se gloriar, bater no peito, oh, beleza. Não. Diante de Deus, não. A salvação é pela graça. Creu que Cristo te atraiu? Crê. Aí Deus te gera. Ele gera. Não é a igreja, não. Não é a religião, não. É Deus.
Segundo aos Coríntios 5, 17 e 18, quando a pessoa acredita que Cristo atraiu ela no corpo dele, que ela foi crucificada com Cristo, morreu com Cristo, ela está justificada do pecado. Agora ela pode ter a natureza divina, passar para ser membro da família de Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ninguém tem esta bênção de fazer uma pessoa nascer de novo, pôr a mão na... Não, isso é uma obra divina. E só quando a pessoa está em Cristo, e a pessoa só está em Cristo quando ela clama a Deus por fé, que está entre aqueles que Cristo atraiu no corpo dele lá na cruz. Mas Cristo não prometeu atrair todos? Sim. Mas as religiões desviam as pessoas dessa ideia. Não, você é bonzinho, você nunca matou, nunca roubou, mas você já tem o vírus do pecado. Já nasceu com ele. Mas e aí? E as crianças, pastor, como é que faz? A criança, enquanto ela não conhece o bem e o mal, ela está livre da condenação. O dia que ela passar a conhecer o bem e o mal, ela entrou debaixo da condenação e da morte, precisando nascer de novo. Daí os pais precisarem ensinar os seus filhos como nascer de novo. Porque o que você ensina para os seus filhos hoje vai ficar guardado. Não sei quanto tempo, mas um dia ele vai lembrar. Tá certo? Agora, os pais não se preocupam em ensinar os filhos que o caminho do céu é o novo nascimento. Não. E aí dá um celular, dá isso, aí vai preenchendo, né, o disquete e aí não cabe mais esta bênção gloriosa. A pessoa não vai se preocupar com o destino da alma, que era uma coisa que todas as pessoas deviam colocar em primeiro plano, o destino da alma. Ai, se a pessoa pudesse comprar uma passagem para entrar no céu e pôr no bolsinho para o dia que a morte chegasse, mas não resolve. O que precisa é continuar crendo, porque Jesus falou, olha, é aquele que persevera até o fim. Não pensa que é deixar, não, e vem um dia, vem dois, não vem mais. Não, não. Aí não resolve. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 11 e o 12. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. É uma jornada maravilhosa, porque não somos nós. Quando a pessoa nasce de novo, ela ganha o Espírito Santo para guiá-la. Não é nossa. Daí é uma vida cristã normal, não é forçada, não. Deus não quer nada forçado. É por amor. Porque o mandamento dele é esse, amar como Cristo amou. Mas pastor, todo mundo fala que todo mundo é filho de Deus. Como é que o senhor está falando que para ser filho de Deus tem que nascer de novo? Todo mundo fala, mas Jesus não falou. João 8,44. Jesus falou que o povo é filho do diabo. Se não nascer de novo, vai morar com o diabo eternamente. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então não é todo mundo? Não.
Quem não está em Cristo Jesus não vai entrar no céu. Porque fora de Cristo Deus não gera ninguém, não importa qual a sua religião. Deus só gera a pessoa quando ela está em Cristo. Por isso que Jesus falou, se não tiver em mim, fogo eterno. João 15, 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Tem que estar em Cristo. Porque Deus só gera a pessoa quando ela está em Cristo. Mas, onde é mais que fala sobre filho de Deus e filho do diabo? Tem uma porção de lugar. Mas lá em 1 João, capítulo 3, versículo 10, também o Senhor Jesus também tratou ali, através de João, sobre isso. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Vixe, se não é de Deus, é do diabo. Olha, amados, é por isso que eu insisto e bato nesta tecla. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Mas o senhor não saio daí. Porque é o único jeito que a pessoa tem para entrar no céu é nascer de novo. Porque ela tem o vírus do pecado da incredulidade. Precisa ficar livre disso. E é só na morte, no corpo de Cristo, que a pessoa fica livre desse vírus. Engraçado que as pessoas às vezes sabem, mas não se importam. E quando o médico faz um exame e descobre uma doença, olha, você está... Vixe, a pessoa vai buscar remédio lá no Japão, faz campanha e etc. Né? E o vírus que está te levando para o inferno, esse não precisa fazer campanha. É nascer de novo. Eu me lembro que uma pessoa descobriu que a mulher dele estava com câncer. E eles eram membros de uma igreja aí. E aquilo foi um negócio. Vamos orar, joelho no chão, joelhar, e orar, e orar. Aí descobriram que o exame foi trocado. Aí o marido da mulher veio todo feliz, falou, pastor, não precisa orar mais não é... Trocaram o exame, não é da minha mulher. Mas espera aí, se não é da tua mulher, é de alguém, né? Então, é engraçado, né? É engraçado. Então, amados, esse vírus leva você para o inferno. Cai fora dele. E o remédio, quanto custa? Nada. Já custou para Deus. Só que você tem que nascer de novo. Clame a Deus. Não tem outro jeito? Não. Se tivesse um jeito, Deus não teria deixado que crucificassem Jesus na cruz. Não. Se alguma religião salvasse alguém, Deus não teria enviado Jesus a este mundo. João 3,17 diz que Deus precisou enviar Jesus a este mundo. Mas não tinha tanta religião? Tinha. Mas nada, nenhuma religião salva ninguém. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas não. Precisou deixar que crucificassem Jesus. Bem que o diabo tentou de todo jeito livrar Jesus da cruz, mas tinha que ser crucificado. O diabo usou todas as maneiras, usou até Pedro, quando Jesus estava preparando os discípulos, olha, eu vou ser crucificado, vão me colocar coroa de espinho na cabeça. Pedro chamou Jesus de lado, não, vem cá, olha, nós vamos pedir a Deus para te livrar disso. Jesus agradeceu, né? Ele diz, para trás de mim, Satanás, você só cogita das coisas do mundo, sabe?
Então o diabo tentou de todo jeito. Jesus lá na cruz, no meio de dois assassinos. E um deles, usado pelo diabo, dizia: você não disse que é filho de Deus? Desce daí, tira nós daqui também, mostre que você é filho de Deus. Sabe? Ele não queria, o diabo não queria que Cristo morresse na cruz. Por quê? Porque aqueles que acreditam que foram crucificados com Cristo e mortos com Cristo, o diabo perde ele. O diabo não está preocupado com religião. Pode ter quantas religiões quiser, quanto mais melhor. Porque a religião é uma muleta falsa, a pessoa pensa que ela está segurando ele, mas quando a morte chegar, chegou a hora, né? Cai fora. O remédio é estar em Cristo Jesus. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei do jardim do Éden, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para pertencer ao outro. Quer dizer que você pertence? Sim, senhor. Para pertencer ao outro, tem que estar no corpo de Cristo. Que outro? Aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos, chamado Jesus Cristo. Não é religião. Não brinca, meus amados. Não brinca. A morte é uma realidade. Ninguém escapa da lei da morte. Ninguém. E ninguém sabe o lugar que está na fila da morte. Ninguém. A morte chegou numa fila lá de restaurante e falou: depois da manhã a gente vem pegar aquele cabeludo e aquele barbudo ali, tá? E alguém ouviu e falou para ele: e a morte disse que vem pegar você depois da manhã. Ela falou: aquele barbudo, aquele cabeludo. Aí ele foi, cortou o cabelo, raspou bem, né? Ficou carecão, tirou a barba, tá lá na fila, lá a morte chegou. Ué, cadê o barbudo e o cabeludo? Ah, vamos levar esse careca mesmo? Não adianta, irmão. Quando a morte chegar, não adianta você falar que eu vou fazer isso, eu vou para a igreja, eu vou... Não, não. Bateu na porta, não dá para pentear o cabelo, não dá para trocar de roupa, não dá para fazer nada. E agora, fogo eterno. Então, nós temos o privilégio glorioso nesta noite de dar a oportunidade para este querido testemunhar a Deus que ele acreditou na palavra de Deus, não em mim, porque eu sou um péssimo recadeiro. O recado que Jesus mandou eu dar, eu não dou direito, porque eu não tenho capacidade. Mas o Espírito Santo sempre dá o recado. E o recado certo é esse. Tá certo? Se não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Nicodemo ficou admirado. É uma boa doutrina, vou começar a pregar isso. Aí chegou no verso 7, ele diz: não te admires, você é um grande religioso, não te admires de ter te dito, necessário te é nascer de novo. Não confie na sua religião. É necessário nascer de novo. Aí ele assustou: epa, agora é comigo. Não confie na sua religião, tá? Mas no Senhor você pode confiar. Feliz aqueles que confiam no Senhor. Jeremias, capítulo 17, verso 7. Feliz. Confie no Senhor, que Ele te atraiu no corpo dEle, que Ele te levou à crucificação com Ele, à morte, à sepultura e à ressurreição com Ele. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Feliz, feliz, feliz. Confie. Nele você pode confiar. Então, vamos ficar em pé. E vamos orar por esse querido que vai testemunhar. Irmão Sérgio, você faz uma oração. Que Deus sustente ele nessa graça gloriosa que ele alcançou, de entender que ele está entre aqueles que Jesus atraiu no corpo dele lá na cruz. Agradecemos, Pai amado, Pai querido, por esse grande momento que passamos aqui,
diante da tua palavra, o teu Santo Espírito dando recado dele a nós, que diante da tua palavra, nosso amado irmão, creu na sua atração, santificação, morte e ressurreição. Sustente ele na tua palavra, Senhor. Sabemos que o inimigo das nossas almas não está satisfeito com a decisão dessa amado de confessar, tanto para Deus e para o mundo, que ele creu na sua atração, santificação, morte e ressurreição. É nisso que nós vamos te agradecer, vamos te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor pode dar continuidade. Vamos lá, meu amado. Que ainda tem um jeito de você falar, não, pastor, eu resolvi não querer mais. Não, mas eu quero. Esses dois irmãos aqui, ó, lutaram. Porque até com o Dito, viu? O Dito também. E com dó deles, rapaz. Só para nós gelar. Eu falei, pessoal, pode estar mais gelado, por favor. Muito obrigado, Pai. Na tua palavra está escrito: quando uma alma é salva para ti, há festa aí no céu. E nós acreditamos que está escrito na tua palavra que a vida sagrada. Aceite a minha gratidão pela decisão deste amado de confessar a ti que ele acreditou na tua palavra. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, você acredita de todo o seu coração que foi atraído no corpo de Cristo, conforme Ele prometeu, que você foi crucificado com Ele, que você morreu com Ele, foi sepultado com Ele, e que Deus te ressuscitou junto com Ele, que você agora é uma nova criatura? Eu acredito. Então, diante da sua confissão de fé, e autorizado pela igreja em assembleia, eu, como ministro da palavra de Deus e pastor desta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo sido revelado em mim, através das Escrituras Sagradas, através do Espírito Santo, a bendita obra divina, de me incluir no corpo do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, conforme escrito em João 12:32, e tendo sido crucificado com Cristo, conforme escrito em Romanos 6:6, e que morri com Cristo, conforme 2 Coríntios 5:14, e que Deus me ressuscitou com Cristo, conforme escrito em Efésios 2:5 e 6, e que pela fé na palavra de Deus sou uma nova criatura, conforme está escrito em 1 Pedro 1:23. Pedi o batismo nas águas para testemunhar, em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar ao mundo, o que Deus fez por mim, pelo seu grande amor e graça,
salvando-me em Jesus Cristo. É isso, está certo? Então você pode levar e leva também essas aqui para você depois preencher essa ficha, que é a ficha, né, de membro da igreja, tá certo? Então você leva e agora você já pode tomar parte na Santa Ceia. Você senta aí que você vai ser o primeiro a ser servido pela Santa Ceia. A Santa Ceia é distribuída para a família de Deus, tá certo? A gente não pode julgar ninguém, mas o processo da igreja, segundo o estatuto que você vai ler aí, é que para ser membro da igreja local tem que ser batizado. Quando a gente é batizado na água, que nem você foi agora, você pode votar nas assembleias, ser votado para cargos, tomar a Santa Ceia, louvar aqui na frente, tá certo? Porque aqui na frente vem louvar só pessoas que são membros da igreja através do batismo. Porque aqui não é lugar de cântico, aqui é lugar de louvor. Louvor significa gratidão por alguma coisa que você recebeu. No caso, é gratidão por ter sido gerado por Deus e passar a ser membro da família dele, tá certo? Isso não é chatice nossa. Não, isso é o processo bíblico, tá certo? Então, hoje você já pode tomar a ceia. E aqueles irmãos que, né, ainda não tiveram este privilégio de ser batizado, aguarde, na próxima vez você vai ser batizado, aí você toma a Santa Ceia. Por quê? Aí eu vou ler aqui por que é, tá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então aqui nós temos a recomendação bíblica. Examinar o quê? Por aí afora, quando vão tomar a Santa Ceia, falar: hoje é ceia, você toma cuidado, o que você vai fazer, etc. Mas aqui não está se referindo a isso. Como a Santa Ceia é somente para a família de Deus, aqueles que foram gerados por Deus, aquele que não foi gerado por Deus e toma a Santa Ceia, ele está trazendo condenação para ele mesmo, tá? E o que é que eu tenho que examinar então? Examinar em que você está escorado para falar que você é filho de Deus, que pertence à família de Deus. É preciso estar escorado na obra que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Então a recomendação é a pessoa se examina a si mesmo. Espera aí, eu estou salvo porque Cristo me atraiu no corpo dele lá na cruz, que eu fui crucificado com ele, não é pelo que eu faço, nem é pelo que eu fiz, tá certo? Que ninguém é salvo por obras. E por que ele fala aqui? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor Jesus é a igreja de Deus. Quem está no corpo de Jesus está na igreja de Deus. Quem não está no corpo de Jesus está na igreja do homem. Então, esse é o exame que a pessoa faz de si mesma. Tá? Sempre confessando. Qual que seria o processo?
é aquilo que o apóstolo Paulo deixou lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Confessando isso aí, tá certo? Eu pela lei estou morto. Cadê o... Porque eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a confissão. Você creu? Cria. Então, confessa. Vai confessando. Por quê? Porque através da nossa confissão daquilo que cremos, estamos abonando a palavra de Deus. Tá? Quando nós apresentamos uma mensagem de salvação, sem passar pela crucificação e morte no corpo de Cristo, nós estamos ofendendo a Deus. Lembre-se bem disto, tá? Estamos ofendendo a Deus, estamos falando para Deus que Ele não precisava ter enviado Jesus para nos salvar, porque nós fazendo isso ou fazendo aquilo, estaríamos salvos. É preciso tomar cuidado para não ofender a Deus, tá certo? O processo que Deus tem para gerar a pessoa, para a família dele, é quando a pessoa está em Cristo Jesus. E o processo de estar em Cristo Jesus é pela fé na promessa que ele fez. A vida eterna é dada para aqueles que são nascidos de Deus, gerados por Deus. E Deus só gera a pessoa quando ela está em Cristo Jesus. Por que Deus é tão chato assim? Não, é que Ele enviou Jesus para salvar. Ele não enviou qualquer pessoa. Não, Ele precisou enviar Jesus, porque ninguém conseguia se salvar e ninguém conseguia salvar ninguém. Então Deus não é chato, é que Ele enviou o Filho amado para salvar as pessoas do fogo eterno. Isso é muito importante, nós sempre que formos, tomar a Santa Ceia? Não, sempre confessar. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas por quê? Não é falar que nem o papagaio da minha filha fala quando ela deixa ele lá em casa, não. Tá certo? Não é falar como o papagaio, é falar como, tá? Acreditando na palavra de Deus. Tá certo? Então eu vou convidar o irmão José Pedro, o irmão Benedito, para nos ajudar na distribuição da Santa Ceia. O irmão que for tomar a Santa Ceia, vem, pegue o pão, o cálice, aguarde a oração, depois coma o pão, aguarde a oração e toma o suco de uva que está no cálice, tá certo? E esse é o processo certo, tá? Eu estou crucificado com Jesus e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu estou crucificado com Jesus e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O qual me amou e se entregou por mim. É verdade que morri na cruz em Cristo. É verdade que morri na cruz em Cristo. O seu amor me constrange assim julgar que eu em Cristo ali pregado. É verdade que morri,
É verdade que morri na cruz em Cristo. É verdade que morri na cruz em Cristo. O seu amor me constrange assim julgar que eu em Cristo ali pregado. É verdade que morri, que eu em Cristo ali pregado. É verdade que morri, nova criatura, novo homem sou. Coisas velhas já não são, outra vez nasci, mais que vencedor. Eu sou no Senhor, nova criatura, novo homem sou. Nova criatura, novo homem sou. Coisas velhas já não são, outra vez nasci, mais que vencedor. Eu sou no Senhor, nova criatura, novo homem sou. Que alegria é o estar em Cristo, que satisfação é ser justo em Cristo, não mais em Adão, mas em Jesus Cristo, com a nova vida, a vida de Cristo. Eu fui atraído por Jesus Cristo e crucificado na cruz em Cristo. Para o pecado eu morri, no corpo de Cristo tenho vida abundante, a vida de Cristo. Tenho vida abundante, a vida de Cristo. Você também pode ter. É só Cristo. Qualquer pessoa pode ter a vida de Cristo. Desde que deixa aquele negócio daquela soberba, né? Vamos orar, irmão Benedito. Esse pão representa o corpo de Cristo que foi partido na cruz do Calvário por minha causa, tá? Por quê? Porque Cristo me atraiu no corpo dele, foi feito pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, quando ele me atraiu no corpo dele, ele foi feito pecado, não pecador. Cristo não é pecador, mas foi feito pecado. Então, eu fui o culpado de Jesus ter morrido na cruz. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, lembrando aqui este memorial, este pão que representa o corpo de Cristo, que ele disse que quando ele fosse levantado da terra, ele nos atrairia no corpo dele, para que fôssemos nele crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados com ele. Obrigado por participar pela fé que o Senhor nos deu, de estar entre todos aqueles que Cristo o atraiu no corpo dele. E é no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Podemos comer. Irmão Zé Pedro vai orar pelo conteúdo do cálice que representa o sangue da nova aliança. Semelhantemente, depois de cear, tomando o cálice, diz: tomai e bebei, que esse é o sangue do Novo Testamento. Fazer isso em memória de mim. Estamos aqui alegres porque estamos participando desse memorial, que quando Cristo for para a cruz, prometeu nos atrair no teu corpo, fomos atraídos, crucificados, mortos, sepultados juntamente com ele, ressuscitado
E ganhamos o Espírito Santo, Deus. O Espírito Santo que ministrou desde agora até o final deste culto. Somos agradecidos por tudo, pois é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Podem tomar do conteúdo do cálice. Está consumado. Consumado. Graças a Deus, não precisa fazer nada. Ele fez tudo. É acreditar, né? Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso que nos concedeste de estarmos aqui nesta noite para este tão grande memorial, que foi distribuir a tua santa ceia, que nos faz lembrar da nossa inclusão no corpo de Cristo lá na cruz. Muito obrigado também pelo amado que confessou a ti. O Senhor sustente ele na tua graça. Sabemos que o inimigo vai perturbá-lo, mas o teu poder é superior ao do inimigo. Nós te agradecemos, ó Pai querido e amado. E aqui a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a tua misericórdia esteja com todos aqui em nome de Jesus. Amém.